Boa noite, meu povo. Boa noite, professor. Há quanto tempo, hein? Passamos a tarde, né, Rui? Hein? Em meio a geometrias e médias e coisa, né? Você está bem aí, Rui? Está sentindo bem as extremidades? Está caminhando de forma lúcida? Está tudo bem? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Muito bom. Tá bom, meu querido. Dali, como é que está você, hein? Hein? E o Vitão, a Jéssica. Boa noite, prof. Tudo bem, professor? Bom, graças a Deus, viu? Que bom, ver novamente. É verdade. Prazer recebê-los aqui na minha humilde residência. E Boa noite. precisando de cuidados médicos de novo, viu, Dário? Ó, meu dedinho aqui, ó. Foi isso, prof. Quebrou o dedo. Não vamos entrar em detalhes, né? Esse dedo ficou em martelo, não tem dedo de martelo, ficou desse jeitinho, mas agora mas vai dar tudo certo, né? Diz que volta pro lugar. Bom, rapaz. Rui, isso aí é 2 meses, Rui. 2 meses para isso aí ficar bom. É demorado mesmo, é complicado. Olha só, vamos ter que acreditar na medicina, né? Gente. Oi. Boa noite, Plínio. Estou testando aqui o microfone, que não estava funcionando. Isso aí. Ó, gente, podem abrir o microfone a hora que for necessário para qualquer dúvida, tá? Essa turma aqui, uma turma que ficou pequena, mas, na verdade, não me interessa. Eu quero mais que a gente tenha essa oportunidade de ter esses encontros e tal, tá? E vai ficar gravado, se porventura, em alguma terça-feira, vocês não puderem comparecer, né? Vai ficar gravado de qualquer maneira, tá? E vocês podem... E vai ficar gravado, mesmo quem está assistindo a aula hoje, né? Vai poder assistir a aula durante a semana, tá? Eu só não posso deixar gravado mais de uma semana, porque senão começa a encher o drive lá, né? Aí tem as outras aulas do domingo e tudo, mas durante uma semana fica disponível para vocês assistirem quantas vezes forem necessárias, tá? Sem falar, gente, 24 horas por dia, meu WhatsApp está liberado para que vocês possam pedir qualquer coisa, que eu puder ajudá-los. Beleza. Gente, olha só, a programação é que a gente vai começar naquela grade que eu mandei para vocês, né? E hoje nós vamos ter porcentagem, tá? Porcentagem parece um assunto assim, meio assim, sem graça, um assunto assim, mas, gente, vocês não têm ideia o quanto o domínio da porcentagem pode libertá-los em relação a fórmulas de juro composto, de descontos, né? De série de pagamentos, de amortizações e tudo, né? Então, o Vitor, que fez, inclusive, a turma do Banco do Brasil, na época comigo, ele lembra, talvez, de quantas vezes a gente precisou usar uma ou outra fórmula, assim, coisas específicas muito, né? De resto, a gente tirava tudo no bração, não é mesmo, Vitor? Verdade. A gente tirava tudo no braço mesmo, mas porque a gente entendia como é que funciona a porcentagem, tá? Se vocês entenderem como funciona a porcentagem, vocês tiverem esse domínio, né, sobre ela, na verdade, isso vai auxiliar muito a vocês se desapegarem das fórmulas, tá? E a Sesgran Rio é uma das bancas, né, que está oferecendo essa oportunidade nas últimas provas, né? A necessidade da fórmula não é obrigatória em 100% dos casos, tá? Nós vamos trabalhar só a parte financeira aqui, tá, gente? Que é a parte de juros, amortizações e capitalizações e tudo, né? Não esqueçam vocês, né, que provavelmente a Sesgran Rio deve cobrar um edital maior para banco, né? Um edital que tenha também lógica, né? Que tenha a parte de matemática básica, né? Então, é sempre bom ficarem espertos em relação a isso, tá? Nos domingos, eu tenho esse módulo, né, gente? Que é a parte de lógica, que é a matemática básica, que acontece de manhã, das 8 às 10, né? Que é que nem esse estilo aqui também fica gravado no dia que não puder assistir, né? Então, assim que sair os editais, seria até bom que vocês derem uma olhada, porque às vezes cai só financeiro. Eu acho difícil, né? A Sesgran Rio, ela é chata com custo, né? Tá? O Sebrae faria isso. O Sebrae botaria uma coisinha de lógica e tal, e nem ia meter função, matriz, essa encrenca toda, tá? Mas vamos aguardar os editais saírem, né? E a gente vai conversando, tá? Se porventura no meio do curso o edital sair, gente, a gente também já se adapta nos últimos encontros para ver se caiu mais coisa de financeira ou menos coisa de financeira, para a gente poder se adaptar, tá? A princípio, as aulas terças-feiras, tá, gente? Pode acontecer, assim, alguma coisa extrema, mas aí eu converso com vocês, a gente, como é um grupo pequeno, a gente tenta acomodar num outro dia da semana, que todo mundo possa, para assistir presencialmente, né? Ou se alguém diga, não, professor, eu vou assistir
online, independente do dia e tal, porque eu não posso outro dia, mas isso é uma situação muito extrema. De qualquer maneira, eu vou manter as terças-feiras, né, separadas para vocês, tá? Tá saindo as PCs, como é que é? PM Pernambuco, semana que vem, né? E PC Pernambuco, né? E aí, às vezes, acontece essa enxurrada de turmas, né? Nos cursos presenciais que eu trabalho. Então, pode acontecer de talvez uma semana ou outra, no meio dessas 6 semanas, né? Que a gente tenha que fazer alguma alteração, tá? Mas se isso acontecer, vocês vão ser os primeiros a serem avisados, tá bem? Bom, então vamos para a tela, gente. Eu vou compartilhar a tela, vocês podem falar no áudio aí, né? Porque eu não vou estar olhando bate-papo aqui, tá? E nós vamos começar, então, com esse plano, né? Vamos começar com um plano de trabalhar, primeiro, a parte de porcentagem, tá? Bom, gente, tudo que eu vou escrever aqui na tela, né? Essa aqui é só a Jéssica, que é nova aqui, mas tudo que eu vou escrever aqui na tela, Jéssica, depois no finalzinho, meu amor, eu vou transformar num PDF e vou enviar para vocês, tá? Então, tudo que escreve aqui na tela vai em PDF para vocês, e a aula, claro, vai ficar gravada durante uma semana, tá? Joia, obrigada. Tá bom, querida. Olha só, então, vamos começar vendo essa danada da porcentagem. Tá? Professor, o domínio da porcentagem. Cara, isso aqui é lá da 6ª série, né? Que a gente acaba vendo isso. Deixa eu só abrir aqui a câmera para mim. Aí eu fico olhando para vocês também, viu? Vocês ficam olhando para mim, na verdade, né? Bom, então, a danada da porcentagem, ela nos acompanha desde a 6ª série. 11, 12 anos, tem o primeiro contato com porcentagem, tá? E talvez hoje, depois de todo esse tempo, é a única coisa que tu defende na matemática. Até hoje tu está procurando saber, né, por que estavam te ensinando matrizes e funções e trigonometria, porque, professor, até agora não rolou nada disso, não precisei em nenhum momento eu usar alguma matriz, mas porcentagem precisou, porcentagem em algum momento precisei, mas também eu abro o celular e tem a calculadora, também resolvo isso, sem precisar de muitos esforços. Pois é, na hora da prova é que a gente vai ter que se desenrolar. Alguns cálculos de porcentagem a gente faz de cabeça, alguns. Um exemplo disso, 50%, né? Que é a metade. Mas tem outro cálculo que tu faz de cabeça, tá? E talvez nem percebeu o quanto é rápido de fazer, que é o 10%. Né? Então, se eu peço agora para tu, nesse exato momento, 10% de 520, imediatamente tu vai fazer. Vou, professor? 10% de 520 vai ser o quê? 52. Tá? E nessa batida, que 10% de 520 é 52, agora tu consegue encontrar outras porcentagens próximas. Por exemplo, 20% de 520. Tá de sacanagem, professor. É fácil. Porque se eu já sei que 10% de 520 é 52, é claro que 20% tem que ser o dobro dos 10%, né? Então, vai ser o dobro, vai ser 104. Tá? E assim, se eu quisesse, eu podia forçar a barra e te perguntar quanto é que é 5% também dos 520. Espera aí, professor. Se 10% de 520 é 52, então 5% vai ser a metade dos 10%. Então, seria a metade de 52, né? Seria o quê? 26. Então, se tu perceber, a partir dos 10%, tu consegue subir, consegue descer, consegue fazer alguma coisa. O brabo é se ele pede 1,82% de 42,9. Aí o cara não faz de cabeça, né? Do que 10, 15, 20, ele se desenrola. Tá? Professor, como é que eu calcularia porcentagem no meio de uma prova? Olha, eu sempre digo que existem várias possibilidades, e são várias mesmo, inclusive as tradicionais, onde a gente bota uma regra de 3, né? 520 é 100%, então quanto será 15%, X e tal, né? Trabalhar com um número decimal, sabe que eu não gosto muito, mas tem gente que se adapta a trabalhar com número com vírgula, né? Então o cara acaba calculando 10% como 0,10, 20% 0,20, né? 0,2, né? Quem gosta de trabalhar, né? Eu sempre digo, né? Não é à toa, né, que tu já tem
né? Tu já tem um histórico de matemática teu, de muito custo que tu ganhou, né? E tu não vai trocar isso por nada, né? Se tá dando certo o teu jeito, continue desse jeito, porque pelo jeito não foi tão simples, né, de chegar lá. Então, se tu já tá lá e tá agarrado lá, continue. Mas é sempre bom ver outras possibilidades. Por exemplo, eu gosto de trabalhar com porcentagem na fração. Parece estranho, mas eu gosto. Quer ver? Ó, por exemplo, se eu fosse calcular 10% de 520, tá? Claro que aqui eu faria de cabeça, né? Obviamente, ou na regra 3 ou tal, mas eu posso transformar 10%, gente, nisso aqui, ó. 10% eu escreveria que é 10 sobre 100. Sempre, professor, sempre. Toda a porcentagem, ela é uma fração sobre 100. Isso não importa se o número tem vírgula ou não. Tipo, 1,2% é 1,2 sobre 100. 14%, 14 sobre 100. Como eu estou tirando 10% de 520, toda vez que na matemática eu uso de, do, da, 10% de, 4% do, 3% da, de, do e da em matemática, gente, sempre vai virar multiplicação. Então, ficaria 10 sobre 100 multiplicado por 520. Então, é assim que eu iria montar o 10% de 520, que a gente faz de cabeça, claro, mas eu estou te mostrando como é que eu montaria com fração. Tá? Gente, o 520, como não tem ninguém embaixo dele, né, é um número inteiro, a gente atribui como se fosse um 1 aqui embaixo. E aí tu pode fazer o seguinte, tu pode multiplicar os dois de cima e botar a resposta aqui, tu pode multiplicar os dois de baixo e botar a resposta aqui e desenrolar essas duas respostas, pode fazer isso, tá? Mas é óbvio que a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a cortar os zeros, né? Então eu já vou cortar esse zero, neguinho, com esse aqui, já ajuda com força, né? E ainda vou cortar esse zero de cá, gente, ó, com esse zero de cá. Ou seja, eu cortei 2 zeros de cima, 2 zeros de baixo. O que sobrou, professor? Sobrou 1 vezes 52, que é 52. E 1 vezes 1 é 1. Como é 1, eu não preciso nem botar nada ali embaixo. Então, 10% de 520 acabou de virar 52. Que a gente fez de cabeça e agora está fazendo na fração. Agora vem cá, professor. E se fosse 7% de 520? Eu faria do mesmo jeito. Ó, 7% de 520, tá? Bruno, mas eu posso também chegar em 10%, e aí se eu chego em 10%, eu chego em 1%, e esse 1% eu multiplico por 7. Claro, é legal que tu tenha, talvez, essas iniciativas, porque tem hora que tu acha uns caminhos que para ti, naquele momento, está sendo mais claro, e tu tem que fazer. Tá? A banca permite isso, né? Como a Cesgran Hill coloca alternativas, né? A gente consegue, às vezes, até numa aproximação, né, já ter uma ideia de quais são as alternativas viáveis, né? E se tu dominar a porcentagem, eu te garanto que nós vamos fazer praticamente quase tudo dentro da Cesgran Hill, da parte financeira mesmo, de capitalização, de sistema de amortização, do price, né? De voltar o valor, né, para o valor presente. Tudo isso a gente vai conseguir fazer dominando uma regrinha de 3 e uma porcentagem. Claro que dá para fazer na fórmula, né? Mas a gente fica dependendo, às vezes, da fórmula, né? É claro que em algumas coisas ele vai te dar o indexador, né? A Cesgran Hill vai te dizer, né? Considerando que a taxa é tanto e tal, e aí tu vai ter que acabar usando essa fórmula, essa taxa em algum momento, né? Mas mesmo assim eu sempre vou mostrar um caminho alternativo. Vocês vão perceber que o que eu puder tirar vocês da fórmula, para que vocês consigam fazer numa situação assim de branco, eu não lembro da fórmula e tal, será que eu consigo? A gente vai tentar fazer. Professor, 7% de 520. Então, eu iria escrever 7 sobre 100, que eu multiplicaria por 520 sobre 1. Tá? E aqui, agora, eu já não tenho tantos zeros para cortar, né, gente? Eu cortaria esse zero com esse aqui, já melhora um pouco a minha vida, né? Aí eu faria 7 vezes 52, então 52 vezes 7, aqui vai dar 14, gente. Aqui vai dar 364, tá? E aqui embaixo, não esquece que sobrou um 10 aqui, ó. E esse 10 vezes 1 vai dar 10, tá? E para dividir 364 por 10, tu pode fazer uma divisão normal, que nem eu estou fazendo aqui, mas tu pode escrever 364, botar uma vírgula, né? E como tu está dividindo por 10, gente, o 10 ele tem apenas um zero. E aí ele vai trazer a vírgula para cá, ó, uma casa. Então a vírgula pararia aqui, gente, ó. Então, isso daria o quê, professor? 36,4. Se for grana, né? Se for grana, isso aqui é R$ 36,40.
Então, isso é 7% de 500, beleza? Tá? Viu, Jéssica, qualquer coisa, fala comigo aí, viu, minha querida, tá? Não fica, se tá muito Tranquilo, não, rápido, tranquilo. tá? Tá Eu nem, tranquilo. a Dália eu nem pergunto, porque a Dália é agitada, a Dália vai acompanhando, né, Dália? Mas também se o Rui aí, o Vitor, qualquer coisa, vocês conversem comigo, tá? Gente, Ô, agora prof, vem cá. Oi, querida. já, su- já Ah, surgiu a dúvida. Fala, Darli. Ô, prof, Oi. se fosse calcular o 1% dos 10, como é que a gente faria? Para Ó, por poder, exemplo, nesse caso, ó, dos 7%. quer ver? Ó, por exemplo, se tu vai calcular 10% de 520, isso aqui já vai dar 52. Aí, para tu chegar em 1%, meu amor, é só dividir por 10 de novo. Então, 1% de 520 vai ser 1%, como se fosse 10% desses 10% aí. Então, isso aqui daria quanto? 5,2. Então, 5,2 seria 1% de 520. É como se tu fosse dividir por 10 primeiro, para chegar em 10%, e divide por 10 de novo para chegar em 1%. Então, se 10% de 520 é 52, 1% de 520 seria 5,2, R$5,20, né? Como a gente quer chegar nos 7%, meu amor, então eu só vou multiplicar isso aqui por 7 agora, acabou. Então, 7 vezes 2 dá 14, subiu. 7 vezes 5, 35, 1, 36. Aí, conta uma casa, daria os 36,40 de qualquer maneira, tá? Então, dos 100% para chegar no 10, tu divide por 10. Então, 520 viraria 52, né? E do 10% para chegar no 1, tu divide por 10 de novo, né? Ficaria os 52 dividido por 10, que daria 5,2. Tá bom, Darlene? Copiou? Tá ótimo. Tudo Bom, certo. agora vem cá. Professor, e se me pedisse para fazer 12% de 48? Bom, agora vamos lá. 12% de 48 já é mais ruim, né? E aí teria que fazer 10% de 48, que seria 4,8, né? Aí depois, para chegar nesses 12, estaria faltando 1%. Então, se tu tem 10%, tu chega no 1%, mas cada um, né? E se começa a botar 12,3%, já fica bem ruim de fazer. Então, esse 12% de 48, eu iria escrever assim, ó, 12 sobre 100, multiplicado por 48 sobre 1. Tá? Só que agora a gente tem a infelicidade de não ter nenhum zero para cortar. Tá? E agora, o que nós vamos desenrolar aqui, professor? Vamos multiplicar o que tem, né, filho? Então, vamos multiplicar primeiro o 48 por 12, deixa eu fazer aqui no canto. Tá? Então, nós vamos ter 2 vezes 8, 16, sobe, né? 2 vezes 4, 8, com 1, 9, né? Mais, e 1 vezes 48, ele mesmo. Tá? Então, aqui vai dar 6, aqui vai dar 17, ó, vai dar 576. Tá? Esse 576, gente, eu vou jogar ele aqui do lado, que é, na verdade, o 12 vezes 48, né? E aqui embaixo, gente, 100 vezes 1 é 100. Tá? E para dividir 576 por 100, eu escrevo 576 e boto uma vírgula atrás dele, né? E como eu estou dividindo por 100, cuidado, gente, o 100 ele tem 2 zeros, né? Então quer dizer que a vírgula agora entraria para casa, 2 casas, né? Entra em 2 casas, ele vem para cá, né? E aí eu tenho essa resposta aí, ó, 5,76. Se for grana, claro, né? R$5,76. Então, 12% de 48 fica R$5,76. Agora eu vou fazer uma pergunta curiosa para vocês. Olha só, eu acabei de calcular 12% de 48. Acabei de calcular, tá aí, ó. 12% de 48 deu 5,76. Tá aí. Professor, e se tu me perguntasse isso aqui? Olha só. Então, eu acabei de te perguntar quanto é que é 12% de 48, e agora eu estou te perguntando quanto é que é 48% de 12. É o contrário. É o contrário. É o contrário. Eu pedi 12% de 48, já está a resposta ali, e agora eu quero 48% de 12. Vem cá, queridas. Será que essa resposta aqui vai ser a mesma? Será que 12% de 48 é a mesma coisa que 48% de 12? E aí, professor? Vamos fazer? Ó, para fazer 48% de 12, eu faria assim, quer ver? Se liga. 48%, gente, é 48 sobre 100.
E de 12 é vezes 12. Na verdade, 12 sobre 1, né? E aqui, doutor? Aqui, porra, não tem zero para cortar, né, filho? Não tem. E aí eu vou ter que multiplicar o 48 por 12. Mas espera aí, professor, por que tu vai multiplicar o 48 por 12? Porque já está feito aqui, ó. Tu já fez, ó. 48 vezes 12 tu já fez, ó. Deu 576. E aqui, gente, 100 vezes 1 é 100. E para dividir o 576 por 100, nós já fizemos também. É só escrever, botar a vírgula. E como eu estou dividindo por 100, gente, o 100 tem 2 zeros. Então a vírgula caminha para cá o quê? 2 casas. Então a vírgula para aqui. O que é isso, professor? O resultado ficou igual. Ué, vocês estão vendo aí. O resultado está igual, gente. Então vem cá, professor. Quer dizer que 12% de 48, professor, é a mesma coisa que 48% de 12? É sério isso, professor? Claro, claro que é. Peraí, mas tu trocou de lugar, professor, e o resultado não mudou? Ué, mas vem cá, gente. Quando a gente calcula porcentagem, a gente trabalha com uma operação matemática que está aqui, ó. Olha aqui. Que operação matemática é essa? A multiplicação, gente. E na multiplicação, filho, a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, 3 vezes 4 é a mesma coisa que 4 vezes 3. Então, 12% de 48 é a mesma coisa que 48% de 12. Posso fazer sempre isso, professor? Por que não? Claro que pode. Então, se na hora da prova, tá, professor? Eles pediram para eu calcular 20% de 30. Mas eu, tão lesado que eu estava, em vez de fazer 20% de 30, acabei fazendo 30% de 20. Sem problema, o resultado é igual. 20% de 30 é a mesma coisa que 30% de 20. Sempre, professor, claro, sempre. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, se tu perceber, na hora da prova, que se tu trocar a ordem da porcentagem, em vez de calcular isso, disso, então daquilo, daquilo outro, trocar ali as bolas, se aquilo for viável no sentido, professor, se eu trocar, eu consigo resolver mais fácil. Se eu trocar de lugar assim, eu acho que... Nossa, pode fazer. Pode fazer. Me dá um exemplo aí, professor. Ó, eu vou fazer um cálculo aqui, vou botar um cálculo aqui. E se tu entender o que eu falei, tu vai resolver isso aqui em 2 segundos. Mas só se tu entender o que eu falei. Ó, diz aí para mim quanto é que é isso aqui. Se tu entender o que eu falei, tu resolve isso aqui em 2 segundos. Tu nem pensa. Olha aí. Tu quer que eu calcule o quê, professor? 18% de 50? Uhum. Em 2 segundos? Sim. Por quê? Porque tu não vai fazer 18% de 50. Tu vai trocar os dois de lugar. E sabe que isso não vai dar problema nenhum. Tu pode trocar à vontade que não vai dar nada. Então, em vez de fazer 18% de 50, tu vai calcular o quê? 50% de 18. Que é muito mais fácil de fazer. Até porque 50% de 18 é a metade de 18, né? E a metade de 18 é o quê? Tá? Então, 18% de 50, é claro que também tem que dar o 9. Tá? Então, isso é para te mostrar que a porcentagem, se tu souber manipular ela, tá? Ela pode, inclusive, te ajudar em situações assim, e outra, às vezes até, né? Uma coincidência que o cara trocou os valores e achou que ia dar algum problema, mas não deu. Tá? Então, 30% de 15 é a mesma coisa que 15% de 30 e vai embora. Tá? Bom, tirando isso, o que mais eu preciso saber de porcentagem, além do cálculo realmente de problemas envolvendo porcentagem, que a gente vai explorar bastante. Tá? Bom, nesse caso, variação percentual é uma das coisas mais importantes que tu precisa saber. Variação percentual. Professor, o que seria essa variação percentual? É um produto que ele está custando determinado valor hoje e mês que vem ele troca de número, troca de valor. Claro que ele pode tanto aumentar quanto diminuir. E aí ele pergunta a variação percentual. Tipo, qual é a porcentagem de aumento que ele sofreu?
Ou o contrário, qual é a porcentagem de desconto, né, de perda que ele sofreu. Tá? E para isso, eu sempre recomendo a velha e boa regra 3. Tá? Então, vamos começar vendo um exemplo disso. Tá? Então, deixa eu pegar lá na nossa folhinha que eu mandei para vocês. Cadê ela? Cadê? Aqui. Deixa eu pegar lá na folhinha. Opa, peraí que eu acho que está aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó. Então, deixa eu pegar lá na folhinha. Essa é a folhinha que vocês receberam, tá? E aí nós já vamos fazer a questão de número 1. Na verdade, eu vou fazer ela junto contigo. Na folhinha, a gente vai fazer juntos essa número 1 aqui, tá? Vamos botar lá. Aqui é isso aí. Então, olha só. Aqui é uma questão clássica, simples demais, sobre variação percentual, tá? E a questão, ela põe a seguinte ideia, gente, ó. Em janeiro, um produto custava 340, tá? Em fevereiro, está custando 365,50, tá? Determine o aumento percentual sofrido. Aí ele te dá essas respostas aqui, tá? Professor, como é que eu faria isso? Bom, primeiro vamos desenhar, né? Desenhar como? Ó, aqui está janeiro. Em janeiro, ele começa custando 340. Tá? Depois ele passa para fevereiro, gente. E agora, em fevereiro, ele está custando 365,50. Tá? E ele quer saber qual foi o aumento percentual sofrido daqui para cá. Quantos por cento ele aumentou? Se foi 5%, 10%, tá? Quais são as saídas aqui, professor? Primeira saída é a saída do esperto, né? Que não é muito esperto às vezes, né? Mas é o que ele tem na mão, né? Ele vai nas alternativas e vai testar, né? Então ele testa a letra A, ele testa a letra B, ele vai vendo qual é que vai se encaixando, que vai... É uma saída, né? Às vezes é tudo que o cara tem e ele vai se agarrar nisso aí, tá? A outra forma, professor, a outra forma é foda, gente. Que é dividir esse valor aqui, final, por esse valor inicial. Porra, isso aí é máximo. Mas aí é só para quem sabe do que está fazendo. Quem sabe do que está fazendo, gente, vai dividir o valor final pelo inicial. Dividir mesmo. Claro que às vezes a divisão não fica muito bonita, né? Porque o cara tem que dividir na mão, né? Diferente da calculadora, né? Calculadora o cara bota pum, 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 já deu, né? Mas também tem que saber interpretar os dados. Então, às vezes, o cara divide o final pelo inicial e chega num resultado que pode ser que ele caia numa armadilha, tá? Então, são duas saídas até agora. Tentativa de testar a alternativa, a outra de dividir o final pelo inicial. Eu não recomendo quem tem muito medo, quem está começando em porcentagem, né? Quem não tem muito desempenho em matemática, é bom não arriscar, tá? E a terceira saída, eu acho que ela é a melhor, que é a regra 3. Nessa regra 3, gente, eu iria criar uma coluna que eu chamo de valor e uma coluna que eu chamo de porcentagem, tá? E agora eu começo a preencher essa coluna. Bom, o primeiro valor que eu vou colocar, gente, é o valor de janeiro. Então, o valor de janeiro eu vou colocar, que é 340, né? E preciso atribuir um valor percentual para ele. E aí, como é que vai funcionar, professor? Funciona assim, gente, ó. Todo valor, quando ele começa, antes que ele aumente, antes que ele diminua, mas o valor original, aquele valor inicial, aquele valor que começa, tu sempre vai atribuí-lo 100%, tá? Que é aquela história, né? Hoje eu estou fazendo o meu máximo, né? Hoje eu estou fazendo o meu 100%. Talvez amanhã ele teria mudado, mas hoje é o que dá. Então, esse 340, gente, ele é o limite daquele dia, é o máximo que a pessoa pode fazer. Então, esse 340 é a íntegra que a gente chama, é o íntegro, né? É o total, 100%. Professor, então eu vou botar que 340 é 100%, e agora? Agora tu tem duas saídas. Primeira saída, tu vai pegar esse valor final e vai colocar aqui, 365,50, e vai botar um X aqui. Essa é uma saída. Só que não sei se tu já percebeu pela minha voz que eu não vou por ela. Não vou por ela. E no final da questão, eu até vou te mostrar por que eu não vou por ela. Mas é uma coisa minha, uma escolha minha. Pode fazer desse jeito que está aí, professor? Pode.
Pode fazer desse jeito. Poder pode. Mas é uma escolha minha, tá? E eu acho melhor. Tá? Eu acho melhor, mas sou eu, né? Qual é a outra saída, pessoal? A outra saída é o seguinte: em vez de tu botar o valor final, que é 365,50, tu vai botar só aquilo que ele está perguntando. Como assim o que ele está perguntando? Olha aqui, gente. Gente, olha aqui. Ele quer o aumento, gente. Ele está interessado no aumento. Em nenhum momento a questão está interessada no valor final, mas no aumento. E aí eu percebo que ele era 340 e agora é 365,50. Ora, aumentou 25,50. O aumento foi de R$ 25,50. Então, eu vou botar esse valor, professor? Sim, porque é o que ele está perguntando. Tá? Então, aqui embaixo, em vez de botar o valor final, gente, eu vou botar só os R$ 25,50 que ele aumentou. E já vou perguntar X. Acabou. Tá, professor, mas vem cá. Eu poderia, se eu quisesse, manter o valor final ali no lugar do 25, botar 365. Pode. Pode, deixa que no final da questão eu te mostro como é que ficaria se tu tomasse essa decisão, tá? Mas, por enquanto, eu vou deixar desse jeito. O que ele quer? Só o valor que aumentou? Então, eu estou botando só o valor que aumentou mesmo. E tal. E agora, professor? Agora nós temos uma regra 3, tá? E aí, para os nerds da sexta série, né, que gostam muito de matemática, sabem que a regra 3 tem a direta, né, e a inversa. A direta cruza, né, gente? A inversa não, a inversa multiplica como está. Mas aqui é sempre direta. Por quê, professor? Porque é porcentagem, filho. Quanto maior o valor, é claro que é maior o percentual que ele representa. Quanto menor o valor, menor o percentual. Então, toda a regra 3, gente, que envolver porcentagem, vocês vão chegar já cruzando, gente. Então, vocês vão fazer isso aqui, ó. Esse vezes esse e esse vezes esse. Tá? Então, eu vou ter 340x igual. E o 25,50, como eu vou multiplicar por 100, se liga, né? A multiplicação por 100, gente, como 100 tem 2 zeros, vai fazer essa vírgula andar 2 casas para cá. Então, o 25,50 vai dar 2.550. A vírgula do 25, né, ó, vai vir 2 casinhas, né? 2 casinhas ali para compensar a multiplicação por 100, né? Tá. E agora? Só agora é a vez de 340, gente. 340 está multiplicando e ele passa, então, para cá dividindo. Então, x é igual a 2.550 dividido por 340, tá? Aqui tu já vai se livrando, né, gente? Vai se livrando desse zero com esse zero, tá? E aí vai sobrar 255 dividido por 34. Então, agora, por favor, né, gente? Vamos começar já a jogar o jogo dos caras, né? Tu vai fazendo essa divisão aqui, ó, e tu já vai de olho nas alternativas, poxa. Não vai dividir até o final, né, gente? Não precisa, né? Só na divisão ali inicial, tu já começa a verificar. Opa, já está batendo para a letra B, já está batendo para a letra C, então bora lá. Vamos começar a dividir. Gente, 255 para 34. Acho que é o 7 mesmo, hein? Vamos ver. 7 vezes 4, 28, sobe 2. 7 vezes 3 dá 21. Com 2 dá 23. Então, é isso aí mesmo, gente. Deu 238. Tá? Bom, aqui vai sobrar quanto, professor? Aqui vai sobrar 15, né? Aqui pedi emprestado, aqui vai dar 15, vai dar 7, aqui vai dar 1, aqui vai dar 0, sobrou 17. 17 não dá para dividir por 34. Aí tu bota um 0 e uma vírgula. Mas para com isso. Já sabe que está dando 7 vírgulas quebrados. Será que tem tantos 7 vírgulas quebrados lá, gente? Não tem, gente. Só tem 7 vírgulas quebrados. Ó. Só pode ser a letra D. Acabou. Professor, então achamos a resposta, que vai dar 7,5, né? Então, já sabemos que a letra D é a procurada, tá? Beleza? Agora, me conta uma coisa. Lá no início da questão, que tu estava montando ela, tu me disse que aqui, ó, aqui, ó, em vez de botar os 25,50, que tu poderia ter botado o valor final. Ou seja, tu poderia ter botado aqui 365,50. Tu disse para mim isso aí, sim. E pode botar o valor final. Só que se tu botar 365,50 aqui, ó, aqui, aí tu vai fazer aquele cruza todo certinho. Sabe em quanto que tu vai chegar? Tu vai chegar nessa resposta aqui. Ó. Cuida só. Tu vai chegar nisso aqui. Ó. 365,50. 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 365,50
Tu não vai chegar em 7,5%. Não. Tu vai chegar em 107,5%. E aí, professor? Aí tu vai ter que parar um pouquinho e raciocinar. Peraí. Então, se eu botar ali 365, eu chego nisso aqui. Sim. Se tu botar 365,50 ali, ó, tu vai chegar nisso aqui. Te garanto. Tá? E aí tu vai vir aqui e vai pensar assim, professor, o 340, ele é 100%, não é isso, professor? É isso aí. Aí eu joguei lá embaixo, professor, o 365,50 e cheguei em 107,5%. É isso aí. Ó. E nessa hora, tu vai ter que fazer essa análise que eu vou fazer aqui. Que tu começou num valor que era 100% e terminou num valor que é 107,5%. Catou a ideia? Então, tu começa em 100% e termina em 107,5%. Obviamente, no meio do caminho, houve um aumento de 7,5%. Ah, peraí, professor, então eu posso botar o valor final, chegar naquele cento e porrada, ir lá e lembrar que começou em 100, agora está em cento e porrada, e aí aumentou. Pode, claro que pode. Tá? O receio mesmo é que quando a gente trabalha com números muito grandes, né, que tu chegue lá em 300 e tantos por cento e tudo, e já tem uma resposta desse tipo te esperando. Né? E tem mais uma coisa, gente. Quem chega nesse 107,5% aqui, ó, tá? Ele acabou tendo mais trabalho. Por quê, professor? Porque ele está trabalhando com números maiores, gente. Então, na hora de multiplicar e dividir, né, ele está trabalhando, ele está forçando o erro na divisão, na multiplicação, e pode ser que ele fique a pé exatamente aí nessa parte. Tá? Então, o que eu recomendo para tu? Se a questão está interessada só no aumento, gente, bote só um aumento, que é o caso aqui. Ele quer só um aumento, então passou de 340 para... Porra, bote só um aumento, só. Acabou. Ah, se ela estivesse interessada na redução, eu botaria só a redução. Ah, por exemplo, o produto era 340, agora ele é 317. Ele quer saber qual foi a queda. Tu acha que eu vou botar o 317? Boto nada. Eu vou dizer que valor 340, que é o valor que começa, 100%. Se ele quiser a queda, gente, eu já vejo a queda aqui, ó, de 340 para 317. Houve uma queda de quanto? De 23. E aí eu já pergunto quanto é que é. Acabou. Então, é uma recomendação que pode diminuir o teu trabalho na hora de fazer os cálculos, né? E também de tu cair em confusão, tu chegar no resultado final, tem na alternativa te esperando e tu esquece que tem que descontar aquele 100% que começou. Ah, ele já começou em 100%, né? E agora ele está valendo 120%, ou seja, passou de 100 para 120, teria aumentado 20. Tá? Ó, eu vou botar uma agora para vocês tentarem fazer. Ó, então, ao vivo mesmo, eu vou botar uma aqui para vocês tentarem desenrolar essa aqui, que é a número 2, tá? Deixa eu botar 2 aí para vocês tentar fazer ela. Vou botar na tela e vou aguardar 2 minutinhos para vocês desenrolarem. Tá? Olha aí. Então, só 2 minutinhos para ver qual é a montagem que tu faria disso aqui. Olha aí. Mais um instante, eu vou fazer com vocês.
Bora? Ó, eu gosto de desenhar, tá? Então, ele está falando que de 2009, tá, para 2010, tá, o número de mortes no trânsito em determinada localidade passou de 400 para 340. Né? E ele quer saber o que resultou num percentual de queda, ele saber qual foi a queda percentual aqui, daqui para cá. Tá? E aí, professor? Aí, claro, né? Tu pode testar as alternativas, né? Tá? Pode dividir o final pelo inicial, tá? Mas é muito arriscado. Eu não recomendo. Tá? Só quem manja mesmo, tá? Porque aí tu chega num valor que tu ainda tem que adaptar esse valor, então às vezes não vale a pena, tá? Sem falar que tem que fazer a divisão, né? Tá? E a boa e velha regra 3. Tá? E aí como é que vai ficar isso aqui, professor? Vai ficar assim, ó. Valor e porcentagem. O 400 é o valor que começa, gente. E todo valor que começa sempre será tratado como 100%. Nunca esqueça disso. O valor inicial, gente, e não importa se ele aumenta ou diminui, mas ele sempre é tratado como 100%. Tá? Tá, ele agora está 340, é o valor final. Eu vou botar 340 aqui. Faz não, filho. Faz. Pode? Pode. Mas não faz. Por quê? Porque ele não quer saber o valor final, filho. Ele não quer. Ele quer saber a queda, gente. Saber a queda. Quer saber quanto que caiu. E aí eu estou enxergando aqui, professor. Era 400. Agora é 340. Caiu 60. Caiu 60. Então, esse 60 é a queda. Quanto que é, professor? X. Tá? Então, se tu começa a treinar o teu cérebro para sempre trabalhar só com a diferença, seja ela para cima ou para baixo, tu acaba agilizando os teus processos. Tá? Porque as armadilhas das bancas sempre são essas. Eles acham que o povo vai trabalhar com o valor final, e aí depois que trabalha com o valor final, vai olhar para o valor final, e aí vai olhar para as alternativas agoniado, vai esquecer que, não, peraí, ele começou em 100%, aquela história toda, né? Tá? E agora, pessoal? Agora é só cruzar, né? Cruzar e multiplicar, né? Então, aqui vai dar 400x igual a 60 multiplicado por 100, e vai virar 6.000, né? Automaticamente, x, então, vai ser 6.000 dividido por 400. Tá? Aqui a gente já pode, né, cortar os zeros, e aí ficou 60 dividido por 4. Então, vai dar uma queda de 15%. Tá? 15% está ali, né, professor? Está ali, está ali, está ali, está ali, está ali, está ali. Letra D, maravilha. Tá? Agora, vem cá, professor. Curiosidade. E se eu botar aqui, em vez de botar o 60, que foi a queda, né? Se eu botar aqui, professor, o 340, o que acontece? Se tu botar aqui 340, tu chega nisso aqui. 85%. E ele tá certo, professor? Tá, né? Mas aí tu tem que se ligar. Se ligar no quê? Se ligar que o 400, gente, ele é 100%. E se eu botar lá 340, eu vou descobrir que 340 é 85%. E aí tu vai ter que perceber que uma coisa que custava 100%, uma coisa que era 100%, que representava 100%, agora representa só 85%. Resumindo, se partiu de 100% para 85%, houve uma queda. E é uma queda de 15%. Tá? É claro que o cara pode chegar nesse 85% e a banca safada deixa os 85% lá, esperando, né? E aí o cara, na pressa, né, gente? O cara tá fazendo uma questão dessa, ele tá com 1.001 pensamentos, né? Resumindo, eu, se fosse tu, trabalhava só com o valor que subiu e com o valor que caiu. Que aí tu já chegava direto naquele percentual de queda ou de aumento. Tá ali. Beleza, meus queridos? Bom, e agora, pessoal? Agora a gente começa a trabalhar com situações em que a gente não tem mais os valores iniciais e finais. E é um exemplo aqui, ó, quer ver? É o exemplo da número 3. Tá? Essa 3 é clássica, tá, gente? Inclusive, eu vou deixar tempinho aí para vocês dar uma lida nessa 3, porque essa 3 é clássica do povo, às vezes, cair numa armadilha que depois ele percebe, caramba, não era para ter caído nessa armadilha, não.
Olha aí. Bom, então eu vou dar um tempinho só para tu dar uma lida nisso aí. E aí, povo, vamos lá? Ó, de novo, eu vou fazer o desenho, porque eu acho que o desenho ele me organiza, né? E tu vai perceber que quando a gente estiver trabalhando lá na frente, juro composto, né? E a valor presente líquido, né? Para a gente trazer pro valor, do valor futuro para o valor presente, que os desenhos vão ajudar bastante para tu poder entender o processo que está acontecendo. Então, por exemplo, aqui, eu tenho de janeiro para fevereiro. Ó, de janeiro para fevereiro. Tá? Um produto subiu 20%. Então, de janeiro para fevereiro, houve um aumento de 20%. Tá? Passando a valer em fevereiro, depois do aumento, né, R$600. Aí ele quer saber quanto valia esse produto em janeiro. Tá? E aí? Aí, nego, o cara às vezes cai numa onda e ele até acha que está tudo certo. Viu? Qual onda, pessoal? Olha só a onda que o cara cai. O cara pensa assim, ó, se de janeiro para fevereiro aumentou 20%, e ele quer voltar, professor, ele quer voltar, ó. Besteira. Se aumentou 20%, professor, se aumentou 20%, volta dando desconto de 20%. Se o cara achar isso aqui certo, a banca fica feliz, porque ela deixa uma resposta para isso. Né? Ué, mas não está certo, professor? Se uma coisa aumentou 20%, eu agora dou um desconto de 20%, ela volta lá no valor inicial. Como assim, gente? Olha só, quando tu dá os 20% de aumento, tu dá os 20% de aumento disso aqui, ó, do valor que começa. Então, tu calcula 20% desse valor que começa aqui, gente. Agora, tu quer dar 20% de desconto sobre um outro valor que é diferente, que é o valor que termina. Então, alguma coisa tá errada aqui, porque primeiro tu calcula 20% de um valor que começa, aí agora tu quer calcular 20% de um valor que termina. Não é o mesmo valor, gente. É claro que isso vai dar merda. Me dá um exemplo aí, pessoal. Quer ver? Olha só. Vamos supor, um valor que a gente domina, né? Vamos botar um valor que a gente domina? Ó. Quer ver? Vamos supor que eu pegue um valor de R$100, tá? E dê um aumento de 10%. Fácil, né? 10% de R$100, professor, vai dar R$10, então eu vou chegar aqui pagando 110. Isso aí. Agora, experimenta pegar esse 110, gente, e dar um desconto nele de 10%. Porque agora tu vai dar um desconto de 10% em cima de 110. Não é em cima de 100. E 10% de 110 vai dar quanto, gente? Vai dar 11. Então vai ficar 110 menos 11. Então tu vai pagar 99 aqui, tá vendo? Não fecha a conta. Então, se uma coisa primeiro aumenta 10%, ela aumenta 10% daquele valor que ela era antes ali. Aí ela chega lá, aí tu quer dar desconto de 10% naquele valor que chegou lá, não faz sentido, é outro valor. Né? Então eu não posso fazer dessa maneira. Inclusive, quem fizesse ia botar um desconto de 10%, perdão, um desconto de 20%, né? Aí é calcular de cabeça, né? 10% é 60, professor, né? 10% de 600 é 60. Então, 20% vai ser 120. E aí faz 600 menos 120, ele chega em 480 aqui. E aí, olha lá, a doida da banca. Ela bota os 480, não é doida, né? Ela deixa esperando.
E aí, professor, qual é a saída melhor aqui? A saída melhor aqui ainda é a regra 3. Como é que tu vai fazer, professor? Deixa eu te mostrar, então. Deixa eu te mostrar como é que eu vou fazer. Ó, na regra 3, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar valor e porcentagem. Só que aí tem um problema, professor. Eu não tenho o valor que começa. É verdade. A gente não sabe esse valor aqui. Tá? Como a Juna não sabe esse valor, nós vamos dizer que ele vale quanto? X. A gente não conhece, né? E o percentual? Peraí. O percentual a gente já combinou. Todo valor que começa, gente, não importa se ele vai subir, se ele vai descer, mas todo valor que começa, tu vai sempre chamá-lo de 100%. Então, esse X, professor, que eu não conheço, ele é quanto? 100%. Tá, professor, e agora? Agora não tem saída, né? Agora vai ter que trabalhar com esse valor final, né? Porque quando eu tinha o começo e o final, eu olhava, né? Ah, passou de 30 para 40, passou de 30, né? Eu olhava. Mas agora não tem como olhar, né? É X, não sei qual é o valor, né? Então agora eu vou botar esse 600, que é o valor final. Mas agora é que vem a sacada. Qual sacada, professor? Lembra que tudo começou em 100%. Porque tudo começa em 100%, né? Só que esse 100%, gente, no meio do caminho, ele vai aumentar 20%. Ou seja, quando ele chegar lá no destino, o destino é fevereiro, né? Quando ele chegar lá em fevereiro, gente, ele vai ser os 100% que começou, mais os 20% que ele aumentou no caminho. Resumindo, ele chega aqui, valendo os 100% que ele começou, mais os 20% que ele aumentou. Então, ele chega valendo quanto, gente? 120%. Então, esses 600 contos aí, gente, ele vale 120%. Porque é lógico, né? Esses 600 reais era aquele valor que começou aumentado em 20%, que aumentou 20%. Ele começa em 100% sempre. Né? E se ele aumenta 20%, ele chega valendo 120%. E agora, pessoal? Agora, neguinho, é meter bala aqui na regra 3. Então, eu vou ter 120x, e vou ter 600 multiplicado por 100, que na verdade é o 600 com 2 zeros, né? E finalmente x, então, vai ser 60 mil, dividido por 120. Aqui morreu, gente, ó. Zerinho com zerinho. E aí eu vou ter que dividir 6 mil por 12, né? Para dividir 6 mil por 12, vamos fazer de boa aqui. O 60 por 12 vai dar 5, não sobra nada. Baixou 2 zeros, jogou lá. Então vai ser 500. É quinhentão aqui, professor? Quinhentão aqui. Letra B, tá? E aqui a gente até pode fazer uma prova real. Como assim, professor? Se realmente é 500, se realmente é 500, né? Se realmente é 500 e aumenta 20%, professor. 10%, né, filho? 10% é 50, nego. 20% que ele quer é o dobro. Vai ser 100 conto. É isso aí. 500 reais vai aumentar 100 conto, que é 20%. Né? 20% é 50. 20% é o dobro, vai dar os 600, está tudo em casa. Tá? Só não pode fazer o retorno. Ah, uma coisa aumentou... Não, não pode. Não pode. Se aumentou 20, eu dou desconto de 20. Faça isso não. Faça isso não. Está errado. Vou botar mais uma para vocês fazerem. Agora é de vocês. É a questão de número 4, gente. Tempinho para vocês tentar se organizar aí e a gente já faz juntos. A 4, tá? Qualquer dúvida na anterior ali, gente, fale comigo, viu? Estamos só nós aqui, né? Maravilha. Deixa eu botar outra aqui. Tá, ali.
Olha que maravilha, gente. Vocês estão vendo notícias do IBGE aí, gente? Maior concurso em volume de vagas anunciados pelo IBGE. São 895 vagas efetivas confirmadas, viu? E salário de até 10.891. E auxílio alimentação, viu? IBGE, né? Concurso da Caixa também, né? Já estão se organizando, né? Será que vai ser no ano que vem? Deve ser, né, querido? Deve ser. Claro. Porque ainda tem o CNU ainda, né, para rolar. Concurso Nacional Unificado, né? Tem o BNB, né? É o mais próximo, né? Provavelmente. O Banco Nacional do Nordeste, né? A última prova foi tranquila deles pelo Sebrasp, gente. Agora pegaram a Cesar Rio. Brabo, né? De 2014 para 2015, gente, o número de oficiais reformados caiu 15%. Eu vou desenhar, tá? De 2014 para 2015. Tá? Então, o número de oficiais reformados diminuiu 15%. Tá? Se em 2015, que é o ano final, né? De lá para lá, né? Se em 2015 foram reformados, não sei de onde é que saiu esse 50 aqui, gente. Esquece ele. Se em 2015 foram reformados 187 oficiais, tá? Quantos foram reformados em 2014? Não sei. Então, de 14 para 15, houve uma queda de 15%. Tá? E aí, lá em 2015, depois da queda, né, foram reformados 187. Ele quer saber quanto foi antes, né? Tá. Professor, aquela paradinha de eu pensar assim, já que caiu 15%, eu volto, né? Aumentando 15%. Não faça isso. Não pode, não dá. Por que não dá, professor? Deixa eu te mostrar de novo, então. Ó, se tu pegar uma coisa que custa R$100, tá? E tirar 10%. Professor, R$100, se eu tirar 10%, vai dar R$10, eu vou pagar 90 aqui. É isso aí, vai pagar 90. Aí tenta voltar aumentando 10%. Porque aí tu vai aumentar 10% de 90, gente, que dá 9. Aí tu vai pagar aqui 99, tá vendo? Não dá certo. Tirar 10% e aumentar 10%, não dá certo. Eu não posso reverter a porcentagem desse jeito por um único motivo. É porque quando eu calculo os primeiros 10%, eu calculo daqui, ó. Aí depois eu vou tirar 10% daqui. É claro que isso vai dar errado. Eu estou tirando 10% de lugares diferentes. É os mesmos 10%, mas é de números diferentes. Claro que vai dar errado, tá? Então, meu senhor, aqui sem saída, né? Não faça isso que não tem jeito, tá? Então, tu vai fazer o seguinte, tu vai botar em valor e porcentagem, tá? Novamente, eu não sei o valor que começa, pessoal. Se tu não sabe o valor que começa, nego, então tu vai lá dizer que ele vale X e nós já combinamos que tudo que começa independe se aumenta ou diminui, mas tudo que começa sempre será 100%. Professor, ainda temos os 187. É o valor final, mas eu vou ter que usar ele, porque antes eu tinha o início e o final, aí eu podia ver a variação, mas aqui eu vou ter que usar ele, então eu vou botar 187 aqui. Tá? Só que agora se liga nas ideias. Gente, esse X, ele começa valendo 100%, porque tudo quando começa valendo o seu valor integral, né? Então esse X ele já começa valendo 100%. No meio do caminho, ele cai 15%. Faz as contas. Ele começa valendo 100%, mas no meio do caminho, ele perde 15%. Então, ele não chega nos 100%. Quando chegar aqui, ele é 100% menos os 15% que ele caiu, professor. Então, ele chega aqui valendo o quê? 85%. Tá? Então, esse 187, na verdade, é os 100%
com redução de 15%. Então, ele chega ali valendo 85%. Aí. Então, X é 100%, que é o valor original, professor, e 187 é 85%. Agora é só cruzar, né? Então, tu vai ter 85x igual a 187 com 2 zeros, né? Que é só multiplicar por 100, né? Já vai dar 18.700, né? E aí x é igual a 18.700 dividido por quem? Por 85. Vamos fazer a divisão de boa aqui, gente, ó. 18.700 dividido por 85. Começamos com 87, 85, vai dar 2 vezes, né? Deixa eu só conferir aqui. Que vai dar 10, ó. 17, é 2 vezes, ó. 2 vezes 85, gente, vai dar 170. Aqui baixa 7, baixa 1, baixa 0. Tá? E agora, pessoal? Agora eu baixo o próximo zero, né? 170. Agora vai dar 2 vezes de novo. Aí não dá nada, né? Baixou o último zero, jogou lá. Então é 220, pessoal. Isso aí. Então, 220 era o valor que começou, né? Em 2014. Está ele lá na letra C. Então, aqui vai ficar 220. Professor, tem como fazer uma prova real? Vamos fazer? Ó, se realmente era 220. Se realmente era 220. E houve uma queda de 15%. Quanto que vai chegar, professor? Vamos fazer. Ó, para calcular os 15%, eu tenho uma sugestão para vocês. Eu calculo 10%, que sai suave, até porque 10% de 220 é 22. É suave, né? Mas está faltando 5%, né, professor? Porque se eu quero 15%, né, 10% é 22, está faltando 5%. 5% é metade, né, gente? Metade de 10%, vai dar 11 aqui, ó. Então, já tem os 15% aí, professor. Então, eu juntei os 10%, né, que é 22. E quem tem 10% também tem 5, né, porque aí eu quebrei os 10% no meio. Tá? E aí eu descubro que 15% é 33, gente. Então, ficou 220 menos 33. Adivinha quanto é que vai dar? Aqui vai pedir emprestado, né? Aqui vai dar 7. E também vai pedir emprestado, vai dar o quê? 187. Acabou. Né? Então, 220 menos 33 realmente vai ficar 187, e aí bate com aquele valor que a gente sabia lá. Vai fazer na prova real, se for. E aí, povo? Essa é a velha e boa porcentagem. Isso aí vai ser uma ferramenta, gente, em juro composto que vocês não têm ideia. Professor, e se porventura, né, eu tivesse que calcular umas porcentagens assim, de porcentagens? Acontece isso, viu? Ó, por exemplo, se eu tivesse que calcular 20% de 30%. Bom, dá para fazer de cabeça aqui. Porque para tu fazer 20% de 30%, tu faz 10% de 30%. Não é isso? 10% de 30%. 10% de 30% é 3%. 10% de 30% é 3%. Então, 20% vai ser o dobro, né? Vai ser 6%. Então, 20% de 30%, gente, é 6%. Porque 10% de 30% é 3%, né? 20% vai ser o dobro. Professor, tem outro jeito de fazer que não seja assim? Claro, assim, ó. 20% é 20 sobre 100. Que tu multiplica por 30%, que também é 30 sobre 100. Aí. Então, eu posso sempre usar esse recurso da multiplicação, professor, do dedo, pode? Aí, aqui, o que eu faria, professor? Eu faria assim, ó. Eu mataria esse zero com esse. Tá? Eu mataria esse zero com esse. E aí, sobraria 2 vezes 3, que é 6, e 10 vezes 10, que é 100. Como eu chego em 6 sobre 100, eu posso dizer que isso aqui é o quê? 6%. Tá? Se começa a ficar meio enrolado, pessoal, por exemplo, 18% de 25%. Tá? Bom, 18% de 25%, gente, então a gente pode fazer o seguinte, ó. 18 sobre 100, multiplicado por 25 também sobre 100. Tá? Só que aqui ficou ruim, professor. Ficou ruim porque
tem zero para cortar. Na outra estava muito bom, ó. Cortei os zeros e tal, mas aqui não deu. O que tu vai fazer aqui? Vamos lá. Eu multiplicaria o 18 pelo 25, então vamos fazer isso primeiro. 25 vezes 18, ou o contrário, tanto faz. Né? Então aqui vai dar 8 vezes 5 vai dar 40, sobe, gente. Tá? 8 vezes 2 já vai dar 16, né? E 16 com 4 já vai dar 20. Tá? Mais. E 1 vezes 25 é ele mesmo. Então aqui deu 0, deu 5, deu 4. Então deu 450. O que eu faço com esses 450, pessoal? Vamos lá. Vou botar aqui. Ó. Então aqui eu vou ter 450 sobre... E aí tome cuidado, gente. Por quê, pessoal? Porque eu tenho... Olha só a porrada de zero que eu tenho. Ó. Eu tenho 100 vezes 100. Gente, 100 vezes 100 é o 100 acrescentado de 2 zeros. Caralho, então ficou 450 sobre 10 mil, pessoal. Isso aí. E aí? Aí aqui, neguinho, o que tu pode fazer? Tu pode já cancelar esses 2 zeros. Ajuda uma mixaria, né? Por que ajuda uma mixaria, pessoal? Porque ficou 45 sobre 1000. Quando eu cortei os 2 zeros. Só que quando eu falo uma porcentagem sobre 1000, eu não consigo falar porcentagem. Só se eu falasse milhagem, né? Aqui, em vez de 45% tem 45 milhento aí, né? Tá? Dá para dizer porcentagem com 1000 embaixo. Tá? Mas aí, pessoal, a gente dá o nosso jeito, né? Tipo, qual é o nosso jeito? Transformar esse 1000 em 100. Né? Como é que transforma o 1000 em 100, pessoal? Divide por 10. Pronto. Vira 100. Não é isso que tu quer, pessoal? Não quer 100 embaixo? Divide por 10. Só que se eu dividir por 10 embaixo, gente, eu também vou ter que dividir por 10 em cima. Para ser justo, né? Então vai ficar quanto, pessoal? 45 dividido por 10 vai dar 4,5. E 1000 dividido por 10 vai ficar 100. Ah, agora ficou bom, pessoal. Agora ficou bom, porque agora eu tenho embaixo o 100. Então, 4,5 sobre 100, eu posso dizer que é 4,5 o quê? %. Agora eu posso. Tá? Então, toda vez que tu quiser que uma fração ela se transforme em porcentagem, né? É necessário que embaixo tenha o 100, né? E nem sempre a gente vai conseguir ter essa facilidade. Tá? Me dá outros exemplos aí, pessoal. Ó, 20% de 30% de 40%. Eita, nós, hein? Olha lá. Aqui, pessoal, aqui é o teu jeito, né? Tenta fazer aí para mim, quanto é que dá isso? 20%, 30% de 40%. Faz aí, que a gente já confere. Bora desenrolar? Ó, como é que vai ficar, pessoal? Vem comigo, ó. 20%, gente. É 20 sobre 100. D, vezes 30%, 30 sobre 100. Vezes 40%, 40 sobre 100. Olha que maravilha. E aí, pessoal? Aí vamos fazer uma limpa danada, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Zero mata zero. Esse zero mata esse zero. E esse zero mata esse zero. Ajudou pra caramba, né? Ó, sobrou aqui em cima 2 vezes 3, que é 6, e 6 vezes 4, 24. Sobre. Agora, cuidado aqui embaixo. Porque aqui 10 vezes 10 são 100. E 100 vezes 10 vai dar 1000. Queria que desse 1000. Queria que desse 100 embaixo, para poder falar de porcentagem. Mas a gente dá o nosso jeito, gente. Vem cá. A gente vai dividir aqui por 10. Que aí vai virar 100, não é isso que a gente queria?
E vai dividir aqui por 10 também, gente. Só que agora vai dar 24 dividido por 10, vai dar o quê? 2,4. E 2,4 sobre 100 pode dizer que é 2,4%? Com certeza pode. Então, 20% de 30% de 40%, na verdade, é 2,4%. Isso pode se misturar, professor, com números. Por exemplo, se ele vem me perguntar, vamos supor, né? 40% de 90% de 2.000. Ixi, maravilha. A gente faz tudo junto. Até porque aqui a gente não tem aquela obrigação de ter resposta em porcentagem, porque aqui vai dar um número, né, gente? Porque aqui não é só porcentagem. O 2.000 não é 2.000%, é 2.000, é 2.000 reais, é 2.000 coisas, né? Então aqui a gente vai ter número. Então aqui é mais de boa ainda. Porque o ruim, quando tem várias porcentagens, né? 30%, de 20%, de 10%, que a resposta fica em porcentagem. Tem que ter sempre aquela danada daquele 100 embaixo, né? Mas aqui é de boa demais, gente. Olha aqui. 40%, 40 sobre 100. Vezes 90%, 90 sobre 100. Vezes 2.000. Olha que maravilha. E agora, professor? Agora cancela todos os zeros que tu conseguir cancelar. Então, por exemplo, eu já ia matando aqui, ó, esse com esse. Já ia matando aqui, esse com esse. Força, né? Tá, professor, mas aqui embaixo ainda sobraram 2 zeros. Ué, ela tem 3 zeros lá em cima ainda. Dá para fazer a festa, ó. Então, esse aqui mata esse, e esse aqui mata esse aqui. Agora ficou maravilha. Então, vai ficar o quê, professor? 4 vezes 9, que é 36, e aí 36 vezes 20. 36 vezes 2, gente, já vai dar 72. Com mais o zero, tudo isso aqui vai dar 720. Então, 40% de 90% de 2.000 é o quê? 720. Aí. Boa? Tranquilo, povo? Tranquilo. Vamos botar mais uma questãozinha? E aí, seu Rui, você tá bom aí, seu Rui? Ainda? Tá? Rui, meu amigo, como é que você tá? Tudo tranquilo, professor. Firme e forte aqui. Eu imagino, hein? Como que tá firme e forte? Olha lá. Gente, questão 5. Essa aqui é muito simples, só para a gente... Olha aí, gente. Dá uma lida nessas 5 aí. Muito fácil, né? Fácil, né? Então, olha só. Maria conseguiu um desconto de 5% ao comprar um vestido. E, com isso, economizou R$ 21. Pronto, já agarrou aqui. Já agarrou aí. Esse 5%, gente, que é o desconto que ela conseguiu, já sabe que é R$ 21. Aqui tu faz o que tu quer aqui. Tu joga na regra 3 e diz que 5% é 21, e aí tu chega em 10%, em 20%, em 200%, em 1%, em 0,1%. Porque tu tem 2 números agarrados, gente. Vocês sabem que os 5% é 21. Ali, ninguém solta. O que tu quiser, tu arruma dali. Ele quer saber o vestido sem desconto. Porra, o vestido sem desconto, ele é quanto?
ele é 100%, né, gente? É isso. É o valor íntegro, né? E aí, Wilson? Aí eu vou meio que aos trancos. Como, Wilson? Gente, se 5% é 21, 10% é quanto? É o dobro, 42. E se 10% é 42, 100% vai ser quanto? 420. Claro que a gente podia jogar numa regra 3, né? 5% é 21, 100%, que é o valor sem desconto, quando que é, né? Mas aqui deu para desenrolar. Não daria se fosse 7%, né? 6%, aí ficaria meio estranho, né? Difícil de fazer. Beleza? Vou botar mais um. Questão 7, gente. Bem tranquilinho aqui, a questão 7. Pode fazer. No finalzinho da aula, viu, gente? Eu mando já o PDF para vocês, né? E o vídeo às vezes demora um pouco, viu? Às vezes demora umas 2 horas, 3 horas, não sei por quê. Tem hora que o vídeo vai rápido, vai devagar, mas assim que ele estiver pronto, eu vou mandar o link para vocês, tá? Aí vocês só pedem, como se fosse solicitação, né? Eu já libero, vocês assistem quantas vezes for preciso, até terça-feira que vem, né? Aí terça-feira que vem já vamos com juros simples, né? Já começa com capitalização, tá? Esse é um curso para tirar do zero, né, gente? Para o povo começar, né, a se ambientar, né? E assim que sair os editais aí, né, com confirmação de conteúdos e tudo, aí a ideia é abrir um curso mais longo, né? Um curso mais longo, com mais aulas, né? E mais carga horária, né? Talvez até, sei lá, né? Um híbrido, né? Dependendo de quando sair o edital, presencial e online, né? Ou só online, depende do edital, né? Eu gosto muito desse formato online, professor. Rui, se adaptou bem? Uhum. Mas já tinha tido experiência assim, Rui? Não, Não, né? não. E isso eu percebo que muita gente, às vezes, não tem essa experiência, né? E acha, às vezes, que, não vai dar certo, tal, não sei o quê, né? Mas é uma economia de deslocamento, de coisa, né? E eu acho que fica assim... Não, e outra coisa, fica com o rascunho, né, as anotações, e ainda mais fica a aula Gravado. gravada. Então, eu posso repetir isso 2, 3 vezes. Mas ao vivo fica gravado na lembrança, na vaga lembrança, uns 15 minutos. É isso aí, né? É isso aí, eu acho que... Né? Mas às vezes eu falo isso para os alunos do presencial, né? E eles têm reticência, né? Parece que eles gostam, né, de estar lá presente, tudo. Eu respeito, acho que cada um, né, gosta. Mas eu também acho... Eu lutei, né? Quando começou essa história de fazer isso, né? Eu achava que tinha que estar olhando para o aluno, né? E até hoje eu tenho isso, né? Porque no meio da aula presencial, que a gente vai falando, né? A gente vai olhando para a cara do povo, né? Vai dando aquele termômetro, né? Claro que tem uns que fingem bem, né? Que não estão aprendendo nada, mas estão com uma cara de feliz, assim, como se tivesse tudo certo, né? Mas a maioria não, né? A maioria vai ficando meio... E isso é legal na hora da aula, né? Porque a gente tem um termômetro se precisa desacelerar e tal, e aquela coisa toda, né? É muito legal. Tinha uma aluna nas antigas, numa turma, que ela vinha sempre com o namorado, né? E aí a gente trabalhava uns assuntos muito difíceis e ela estava sempre com mão dada com o namorado, né? E ela começava a apertar a mão do namorado, de nervosa, que ele até sentia dor, né? Então eu já sabia disso. Quando ela começou a fazer aquilo, o menino dava aquela franzida na testa que o negócio estava feio, né? Aqui não dá para ter esse termômetro, só por isso, né? Gente, olha só, que ele disse que... Oi, fala. O material aqui vai ser utilizado na próxima semana também? Não entendi. O material? Sim, esse que você disponibilizou hoje. É Então, só para hoje?
Eu estou Na Na verdade, eu não vou poder jogar ele para a próxima semana, porque na próxima semana a gente já vai trabalhar juros simples. Mas o que eu posso fazer? Eu posso, na abertura da aula da semana que vem, vocês escolhem, tipo, professor, faz essa que você não fez, ou essa aí, e eu posso dar uma olhada nelas, né, a gente resolver aqui, antes de começar, né? Por isso que eu já mandei até gabaritado, no caso de, durante a semana, se vocês tentarem fazer e não conseguirem, pode me tirar um print, gente, tira um print, ou tira uma foto da questão. Professor, eu vendo essa parte aqui e tal. Se não der jeito, gente, o que a gente faz? Na próxima aula, a gente faz algumas dessas que estão ficando para trás, né? Que são 20 e poucas, né? E aí eu estou só na 7ª e tudo, a gente pode fazer algumas que, professor, essa aqui está mais difícil, então faz essa, faz aquela, eu faço isso, então, tá bom? Beleza. Tá? E vou mandar uma nova lista. Oi, querida. Se a turma topasse, para a gente abrir uma turma só de questão de matemática financeira. Também. Tipo, porque você poderia dar o assunto como agora, porcentagem. E aí mandava umas questões de matemática financeira, outras, e a gente fazia do mesmo assunto, tipo, no final de semana. Entendeu? Fazer uma Daria aula e questão, aula e questão. Uma aula extra em outro horário só de questões, é isso, né? Só para a resolução de questões do assunto que você está dando, entendeu? A gente pode pensar nisso também. A gente pode pensar nessa hipótese de abrir um horário num sábado, num domingo, de repente, nem que seja 1 hora, 1 hora e meia, a gente fazer só questões, a gente pode conversar isso, a gente pode pensar nisso. Aí bota umas questões mais pesadinhas. Tá. Outra coisa que seria interessante também, gente, é uma coisa assim que vocês têm que avaliar, né? Porque tem alguns assuntos de financeira que podem aparecer ou não aparecer nesse edital, né? Então, a gente sempre, claro, né? A Cesgran Rio tem aquele edital padrãozinho dela e tal, isso é verdade, né? Mas também existe a hipótese de vocês aguardarem, por exemplo, a saída do edital, porque a gente vai fazendo essa aula de base, né? Que não é à toa que eu botei como se fosse financeira do zero, né? E aí eu posso fazer, na hora que sai o edital, só fazer turma de questões. E aí o povo que já aprendeu antes, que é o caso de vocês que estão aqui tentando, né, se desenrolar. E aí eu abro uma turma realmente apenas só de resolução de questões, inclusive de questões misturadas, que é até mais legal também, né? Que é no mesmo dia fazer questão de juro composto, de sistema de amortização, e fazer ou um dia só daquele assunto que é mais pesado, né? Uma coisa que também dá para a gente pensar. Prof, então, é porque eu gostaria de, quando sair esse edital, eu já estar bem afiada, entendeu? Tipo, ser mais só revisão. Entendi. Pegar mais só questão, entendeu? Entendi. É isso que nós vamos fazer. Na hora que sai o edital, não dá nem tempo de abrir turma assim, de assunto, mas a gente tem que só meter as questões, viu, Dário? No início do mês, eu tinha uma dívida de 2.000. Então, vamos lá. 2.000, início do mês. Tá? No final do mês, essa dívida já era de 2.067. E ele quer saber a porcentagem do aumento da dívida. Então, demais, né? Então, a gente já vai se ligar no valor de porcentagem. Tá? O 2.000 é o valor que começa, então ele é os 100%. Tá? E agora eu não vou trabalhar com o valor final porque não faz sentido, ele só quer saber o aumento. E o aumento da dívida eu estou enxergando, de 2.000 para 2.067, fica 67 só de aumento e vai ser X. E agora já era, né, gente? Agora é só cruzar e ir embora, né? Então vamos ter 2.000x, que é igual a 67 com 2 zeros, que vai virar 6.700. X, então, é 6.700, gente, dividido por 2.000. E aí aqui a gente já vai cair cortando, né? Cortou os zeros aí, gente. 0 com 0, 0 com 0. Ficamos com 67, então, para dividir por 20, né? Na hora de dividir os 67 por 20, a gente não vai até o final, né? A gente só vai até a hora que é o suficiente. Então, vai dar 3, gente. 3 vezes 20 vai dar 60, sobra 7. Para continuar, só se eu botasse um 0 e uma vírgula. Acabou. Solta o lápis, porque vai dar 3 e uns quebrados, gente. E a única resposta que se enquadra em 3 e uns quebrados, então, vai ser a alternativa de letra A. Beleza? A última para nós fazermos, gente, eu vou fazer para a gente não ganhar tempo, para a gente não perder tempo aqui, que vai ser essa aqui da torneira. Cadê da torneira? Cadê da torneira? Aqui. Tá? Aí vocês podem, durante a semana, gente, dando uma olhada em alguma questão específica dessa que eu não estou chegando nelas, que aí a gente começa a próxima aula também fazendo um pouquinho disso e tal. Tá? Que eu puder ajudar também no particular de vocês, tá, gente? Só me chamarem,
Eu nunca me neguei, né? Olha aí. Ó, então, essa questão diz assim, Renato comprou uma torneira com 40% de desconto, pagando 210. Já para aí. Já para aí. Professor, 210 é o valor. Sim, senhor. Mas é o valor, professor, pagando 40%, perdão, é o valor com 40% de desconto. Verdade. Então, o Renato, quando ele pagou 210, ele não pagou a torneira inteira. Ele teve um desconto de 40%, gente. Então, ele pagou quanto, pessoal? Ó, se tu vai me comprar alguma coisa e eu tô te dando um desconto de 20%, isso significa o quê? Que eu mostro para tu os 100%, ó, aqui está os 100%, tá? Mas eu vou te dar um desconto de 20%. Paga o que sobrou. Então, tu está pagando 80%. Quem ganha um desconto de 20% acaba pagando 80%. E quem ganha um desconto de 40% acaba pagando quanto? 60% da mercadoria. Então, esses 210, gente, ele representa 60% da mercadoria. Porque o cara só consegue pagar 210 porque ele recebe um desconto de 40%. Ele quer saber, gente, o preço da torneira sem desconto. O preço da torneira sem desconto é X. E ela é quanto, pessoal? É 100%. Sem desconto é 100%. E agora é só cruzar. Eu vou ter 60x, eu vou ter 210 com 100, bota 2 zeros, né? E finalmente x é igual a 21 mil, dividido por 60. Tá? Aqui a gente já pode matar os zeros, né? Já ajuda um pouco. Aí vamos ficar com 2.100 dividido por 6. Né? 21 por 6 vai dar 3, gente, que dá 18, sobra 3. Abaixo o 0, 30. Agora vai dar 5, gente. 5 vezes 6 dá 30, não sobra nada. Abaixo o 0, 350. Esse era o valor da torneira sem desconto. 350 está aqui. Ó. Professor, tem como fazer uma prova real para ver se isso está certo? Ué, claro, ó. A torneira custava 350. Isso aqui é sem desconto. Mas aí ele paga com desconto de 40%. Olha lá. Ele recebe um desconto de 40%. Então, esse 350, gente, vai receber um desconto de 40%. Para calcular 40% de 350, a gente calcula 10%, que afinal de contas é 35, não é isso? E 40% vai ser 4 vezes esse valor. Né? Então, se 10% de 350 é 35, né? 40% vai ser 4 vezes. 4 vezes 5 é 20, gente. 4 vezes 3, 12, com 2, 14. Então, eu vou ganhar um desconto de R$140. Realmente, 350, se eu ganho um desconto de 140, eu vou pagar quanto? Vou pagar 210, que era o valor que ele tinha dito lá sobre a torneira. Bom, meus queridos, eu vou transformar isso aqui em PDF para vocês. Tá? Na próxima aula, então, a gente já vai trabalhar a parte de juros simples. Tá? E, se precisar, me chamem no privado, pelo amor de Deus. Fiquem, não passem raiva sozinho, né? Não passa raiva sozinho. Vem passar raiva comigo, que eu vou ajudar naquilo que for necessário. Tá bom? Jéssica, Dali, Rui, Vitão, muito obrigado pela companhia. Tá bom, Jéssica? Foi jóia. Obrigada, professor. Tá, eu vou mandar o link do vídeo, viu? E o PDF daqui a pouquinho já está aí com vocês, tá bom? Tá jóia. Obrigada.